Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis, IMG com técnica, consultoria e contabilidade. Primeiro, identificação e qualificação. Talvez esse seja o tópico mais evidente e, por outro lado, o mais traiçoeiro e ensejador de contratempos. Por quê? Gente, quem são as partes de um contrato? Imaginem que vocês contrataram com uma sociedade limitada, tá? Vocês vão prestar serviços contábeis a uma sociedade limitada. Quem são as partes desse contrato? A empresa, alguém disse os sócios, o que mais? Vamos lá. Quando duas pessoas se unem, juntam seus esforços para desempenhar uma atividade empresarial na forma de uma sociedade limitada, nasce uma pessoa jurídica, cujo patrimônio, cujas responsabilidades é diferente, ou são diferentes, daqueles das pessoas físicas que as compõem. Sócio e sociedade não são a mesma coisa. Tá? Para fins jurídicos, aliás, um é uma pessoa, outro é outra pessoa. Quando eu digo pessoa, pensem mais ou menos na nossa lógica de pessoa. Tá? Se eu sou pessoa, eu assumo direitos e obrigações. Se a pessoa jurídica é pessoa jurídica, ela assume direitos e assume obrigações. Os direitos dela são dela. Os meus direitos são meus. Os deveres dela são dela, os meus deveres são meus. É, aliás, a própria perspectiva da sociedade limitada, por exemplo. Né? Oi? Extremamente desvirtuada no Brasil, como bem apontado. Por quê? Porque, a rigor, gente, a gente tem limitação de responsabilidade. Vocês certamente sabem como se opera, mas não vale a pena destacar aqui. Tá? Numa limitada, os sócios respondem pela quantia do aporte que fazem e, solidariamente, pela integralização do capital social. Teoricamente, e tudo no direito brasileiro começa com teoricamente, tá? Eles não respondem por mais nada. Tá? Aconteça o que acontecer, você esgota o patrimônio da sociedade e, uma vez esgotado o patrimônio da sociedade, acabou. Ah, o sócio tem uma Mercedes e a empresa está quebrada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é de um, o que é do outro é de outro. Daí, tem lá no Código Civil um artigo, que é o artigo 50, que importou mal e porcamente uma teoria chamada teoria da desconsideração. Como as pessoas acham imoral que o sócio tenha patrimônio quando a sociedade quebrou, tá? E a gente já vai ver que isso de imoral nada tem, ok? Os juízes, como regra, saem aplicando a rodo o bendito do Instituto, tá? E a tal da limitação de responsabilidade cai por terra. Direito do trabalho nem se fala. Né? Direito do trabalho nem vê personalidade. Ele cria uns vínculos jurídicos inexplicáveis e assim, ó, daqui a pouco você vai estar passando pela frente ali e vai responder. Daqui a pouco você vai abrir uma fábrica num terreno onde tinha uma fábrica antes e alguém vai dizer que houve continuidade e você passou a ser responsável pelos débitos anteriores. Então, muito cuidado, todo cuidado é pouco. E até fora dele, infelizmente, tá? Cada vez mais se tem invocação. Mas, voltando à questão central aqui, o sócio não é parte do contrato. O sócio não é parte do contrato. O contrato normalmente se dá entre a pessoa física ou jurídica do contador e a pessoa física ou jurídica do empresário. Afinal, o empresário pode ser empresário individual, e aí ele exerce como pessoa física, ou pode ser em uma empresa individual de responsabilidade limitada, aí uma pessoa jurídica, tá? Com a sigla mais feia da história das sociedades. Tá? Eireli, Eireli, como queiram. Tá? Disse um professor meu uma vez que é Eireli e não Eireli, porque você diz Sueli e não Sueli. Eu achei esse argumento bem tocante e até hoje eu uso a primeira fórmula. Tá bom? Mas a questão é, o contrato é com a pessoa física ou jurídica e é vinculado à empresa. Quer dizer, não é todo sócio que pode ir lá bater na tua porta, entendeu? E sair pedindo documento, que pode ir lá bater na tua porta, tá? E começar a dar ordem ou querer mudar alguma configuração do contrato. Pelo contrário. Como é que a pessoa jurídica opera perante os que a circundam, gente? Sócio-administrador. Tá? A pessoa jurídica é representada, ou, como dizia um velho jurista brasileiro chamado Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, ela é presentada. Né? O sócio presenta ou representa, como queiram, a pessoa jurídica, quando é administrador. Se ele não for, gente,
Ele não tem poder para vincular a pessoa jurídica em absolutamente nada e não tem poder para ir debater teu contrato com ela dentro do teu escritório. Teoria é linda, a prática muito distinta dela. Tá? Mas é importante vocês terem em vista o seguinte, vocês precisam estabelecer contratualmente uma fórmula, tá, de delimitação de quem pode e quem não pode interagir com você, de quem apita e quem não apita. Lógico, nas relações cotidianas, gente, você tem empresas que dão problema e tem empresas que não dão problema. Tá? Ou vá lá, sociedades empresárias que dão problema, sociedades empresárias que não dão problema. E é evidente que você vai tratar de cada um de acordo com os parâmetros peculiares dele. Mas, acredite, você vai querer ter um pedaço de papel que diga que você não é obrigado a entregar o documento para o sócio mala, tá? Se porventura algum dia os dois sócios começarem a brigar e o tal do sócio mala bater na tua porta. Ok? Então, tenham claro, uma coisa é o sócio, outra coisa é a sociedade, e número 2, quem firma o contrato normalmente é a sociedade. Quando que eu poderia sugerir para vocês veementemente que o sócio deve se fazer presente? Veja, já que vocês normalmente são quem redige o contrato, e já que a sociedade normalmente só assina o contrato sem questionamentos muito extensos, por que não vincular o sócio como fiador, avalista ou coisa parecida? Aí já me parece razoável que o sócio apareça. Por quê? Gente, façam contabilidade com um prestador de serviço. Ok. Se esse cara quebra, o que sobra? De prestador de serviço, normalmente nada, né? Ok. Se por acaso vocês não vincularem um sócio, vocês serão mais um naquela longa fila de credores que não vai ver R$1. Tá? Então, se é para o sócio aparecer no contrato de alguma maneira, que apareça como garantidor de que, caso a sociedade não cumpra aquilo a que é obrigada, o sócio cumprirá. E diria assim, muito provavelmente ele vai assinar sem questionar. Tá bom? Então, talvez seja uma sugestão válida de cláusula para vocês. E aparece na sequência outra aqui, tá? Só a título de exemplo mesmo, e esses slides vão ficar disponíveis para vocês depois, então não precisam ficar copiando muita coisa, tá? Olha, obriga-se a contratada a fornecer a contratante e a pessoal previamente cadastrado por ela, dentro do horário normal de expediente, todas as informações relativas ao andamento dos serviços contratados. Simples e objetivo. Estabelece um protocolo, pede para pré-determinar quem pode retirar e quem não pode retirar documento, tá? E vocês evitam um caminhão de problemas depois. Eu sei que gera um certo grau burocrático, né? Pô, o cara manda um motoboy, não vai pessoalmente. Manda um e-mail, tá? Sempre usem o bendito do e-mail, gente, tá? Ele tem valor probatório como qualquer outra coisa. Aliás, eu posso ir além, tá? A gente usa pouco essas ferramentas, mas eu posso lavrar, por exemplo, uma ata notarial, ok? Dizendo assim, lá o cartorário dizendo assim, olha, acessei em data tal, e-mail tal, onde encontrei o seguinte conteúdo. Blá. Tá? Isso vai ter um tremendo valor probatório. Então, troquem e-mails. Sabe aquela coisa de copiar, replicar? Façam isso sem piedade. E só com o mínimo de atenção para não ficar aquele e-mail lá no meio chamando o cliente de mala, né? Então, assim, muito cuidado, mas tentem manter essas sequências abertas, gente, e vocês vão notar que tem muita gente super espertinha que, de repente, quebra a sequência e começa com um e-mail novo, com conteúdo estranho, tá? Porque isso pode ser prova para vocês em relação à entrega de documentos e tudo mais. E tentem estabelecer, desde o começo da relação, tá? Como é que se dão esses processos mínimos, entrega de documento, etc., para evitar criar uma cultura que é difícil de mudar. Nada no mundo é mais difícil de mudar do que comportamento que se torna cultural. Vide o país, ok? Então, tenham sempre uma atenção especial a esse tipo de detalhe. E lembrem-se de que a maneira como uma relação começa é a maneira como ela tende a continuar. Guinadas para um lado ou para o outro, geralmente desequilibram tudo. Existe responsabilidade penal da pessoa jurídica, inclusive desde a Lei de Crimes Ambientais, né, que é da década de 90. Mas o problema não é ir à pessoa jurídica, o problema é passar dela. Né? Você, quando negocia, né? Você, quando vai ao mundo, quando investe, quando empreende. Empreende consciente, ou pelo menos pressupondo quanto você está arriscando. Certo? Se eu chegar para uma pessoa aqui e disser, olha, qualquer que seja o negócio que você abra, todo o patrimônio que você acumulou na tua vida inteira está em jogo. O que eu faço? Desestimulo o investimento produtivo. Vai todo mundo para o CDB. Tá? Beleza. Quando eu aplico uma norma que aumenta a responsabilidade, o que eu estou fazendo? Desestimulando o empreendimento. Infelizmente, é o que a gente tem mais correntemente.